me permitiu aqui fazer, né, uma leitura. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. De André Luiz, livro A Oração. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, sempre nos instrui como uma escola, uma universidade de almas, e sempre nos ensina a curar-nos como um hospital de amor, de misericórdia. A oração para Joana de Ângeles, é o mais potente mecanismo no processo da autocura e o mais perfeito mecanismo para a plenificação. Eu gostaria, de uma maneira bastante simples, dar alguns exemplos e ir aprofundando gradativamente até chegar na reprogramação celular, se vocês assim quiserem. Mas eu vou sentindo a essência de cada um, porque quando nós olhamos para vocês antes, nós estamos pedindo a essência de cada um de vocês para que façamos uma conexão e falarmos de alma a alma, de consciência a consciência, porque em realidade somos um. Na leitura nós vimos que a prece é vibração, é energia, é poder. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que é uma fração da consciência, e para a iluminação da consciência, que é a nossa totalidade. E quando falamos de oração, é justo buscarmos o que é, para que serve e como usá-la. Se nós fôssemos recordar um pouquinho do trajeto percorrido, quando nós nos deparamos no capítulo 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, antes termos passado pelo capítulo 19, identificado ou testificado que a fé é mãe de todas as virtudes. E no capítulo 27, no item 23, a oração é a primeira filha da fé. De modo que, para Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E quando nós vamos para Emmanuel, ele narra
que a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos e viajam do sentimento para o cérebro, ou do coração para o cérebro, ou da área dos sentimentos para a mente. E quando lá se achega, se transforma em pensamento a força de atração. Então, no mínimo, nós aprendemos ou recordamos, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Aprender é recordar o que já sabemos. E fazer é demonstrar que nós sabemos. Então, nós percebemos como se faz a oração e a resultante da oração, que é o pensamento. Mas se dermos sequência com André Luiz em Libertação, a mente, como entidade, que está entre o mundo objetivo e subjetivo, com o objetivo ou com o propósito de aperfeiçoamento, ela estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E esta matéria é sempre formada por seres vivos incontáveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Então, essa matéria mental que nós chamamos de elementais, esses seres incontáveis que André Luiz narra, são o que nós chamamos de elementais. E se já temos agora o pensamento como força de atração, nós vamos atraí-los para dar forma ao nosso pensamento. E se esse sentimento já foi promovido para esse estágio e transformado em virtudes, o que nós chamamos de virtudes vai dar qualificação àquilo que se pensa. Nós só fizemos esses traçados porque agora nós vamos começar a entrar nas minúcias. Porque se formos estudar mais profundamente, vamos encontrar com Emmanuel que a oração é força e a ação é serviço. Por isso, para nós, em particular, hora de ação. Para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por intermédio do qual criamos os elementos força. De modo que, para Joana de Ângeles, a oração nasce do âmago da consciência, no sentido mais profundo do termo. Então, ela vem da essência do ser para a periferia. E como que está no reino de Deus em nós, no âmago que nós chamamos de superconsciência, é o aglomerado das virtudes vivenciadas. Quando essas virtudes se aproximam da mente, elas incorporam-se no que nós chamamos de vontade, que é a gerente da própria mente. E de dentro para fora é a vontade, segundo Miramês, que se transforma em pensamentos. A capacidade criativa para a ação. Nós vemos Allan Kardec nos ensinar no Livro dos Médiuns, por exemplo, a criar átomos, alimentos e medicamentos. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a orar. Na obra O Céu e o Inferno, ou no original, nem céu e nem inferno, porque não existem como lugares que se vão, ela é um processo de magnetização. Segundo Kardec, eu posso interferir na estrutura da água. Mas como é isso? A água, composta de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, cada átomo com seu núcleo, e para Emmanuel, o núcleo do átomo é um centro vital. Então, quando nós vamos magnetizar a água, eu estou enviando a essência de minha consciência, interagindo com essa matéria mental e com o entorno, e criando o que nós chamamos de bioenergia, porque é a resultante da oração, e levando esse energismo para o núcleo do átomo, para a transmutação do que nós chamamos de nêutron, no caso do átomo de oxigênio, e para a promoção do próton
no átomo de hidrogênio e assim no de oxigênio também, e dos elétrons, transformando esses elétrons em fótons. E esses fótons é o que nós chamamos do magnetismo em si, ou partículas de amor, segundo a física quântica. E Joana de Ângeles também na obra Dias Gloriosos. Ficou muito confuso? Então nós estamos indo bem na câmera lenta. Porque se pegarmos um copo com água pela metade, porque Kardec dá a deixa, se eu posso interferir na água que está fora, conforme está no Livro dos Médiuns, eu posso interferir na totalidade da água do meu corpo. E é muito melhor eu magnetizar a água do meu corpo como um todo do que apenas receber um copinho de água. Então, quando pensamos, o nosso pensamento reflete, sem lapso de tempo, no núcleo celular e no citoesqueleto. Em todo o universo ali das organelas, ou melhor, no citoplasma. Citoesqueleto é a estrutura que dá forma à célula. Então, no citoplasma, onde está mergulhado todas as organelas. Segundo Joana de Ângeles, o pensamento reflete em todas as organelas, só que reflete também na consciência da célula, que é o DNA. Se assim acontece, nós sabemos que a célula, basicamente, é 95, 98% água. Então, a água do nosso corpo. Então, se ele mostra que é possível magnetizar a água do corpo, é com esse processo que se faz. Nada contra recebermos a água magnetizada, mas o ideal é caminhar com as próprias luzes. Enquanto não sabemos fazer, aceitamos de bom grado, sabendo de um detalhe que a maioria não sabe. Quem magnetiza a água no sentido final, antes de tomar, é a pessoa que nela toca. Porque em meio segundo nós podemos transformar a água magnetizada pelo próprio Cristo no mais terrível veneno. Meio segundo basta, segundo Miramês. Ou meio segundo basta para interferir na estrutura e fazer dela o mais perfeito alimento ou medicamento. Está tranquilo até aqui? A partir de hoje o nosso banho será o mesmo? Porque com o banho eu curei a sinusite que sofria há mais de 30 anos, tomando a medicação a cada 45 dias, que custava um bom dinheiro, e só ficava 15 dias de folga, e depois começava tudo outra vez. E embaixo do chuveiro tivemos como se fosse um insight, um relance de intuição ou inspiração. Após o banho, um fio de água correndo na testa e começamos uma massagem em torno onde fica a infecção, com as duas mãos, simultâneas. E após fechar o ciclo, que era aqui, apontávamos a porta de saída. E após alguns exercícios, entrando dentro da estrutura, como fizemos na magnetização da água, se eu posso entrar no interior do átomo, porque Kardec nos ensina a criar o próprio átomo, mostra que os elementais é que o cria e o desfaz. Já falamos da matéria mental, que é com ela que o criamos, e ela é feita de seres incontáveis, e é com os nossos sentimentos que vamos dar a eles qualificação. Então, ao entrar dentro da estrutura da infecção, abraçando terna e amorosamente e ordenando a desintegração, e forçando como se fosse escarrar, na terceira vez saiu o que nós chamamos lá em Minas Gerais de sangue pisado. Não sei se alguém pisou, ele sai meio talhado. E forçamos e começou a sair algo amarelo, aí eu pensei que já tinha morrido, porque estava com um cheiro bem forte. Eu falei, eu já desencarnei, eu já estou no plano espiritual, parece que no umbral, pelo cheiro forte. E foi saindo. E eu não sei de onde saiu tanta coisa, mas quando terminou, é como se a minha cabeça estivesse oca, mas levinha, e nunca mais tive infecção, nunca mais gastei o dinheiro. E a isso chamamos oração consciente.
A água tem o poder de curar, tem o poder de nutrir, porque quando entramos debaixo do chuveiro com certa consciência, nós saímos revitalizados, entramos doloridos e saímos rejuvenescidos, entramos com fome e saímos saciados. Isso acontece comigo. Se vocês ainda não fizeram o exercício, aconselho fazer. Mas supondo que não temos a água, o Evangelho está na água e está também no ar, conforme o Espírito Caína. Porque o que faz isso acontecer é o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, conforme nos ensina Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. E para Emmanuel, esse Evangelho está em nós, no mais íntimo refolho de nossa consciência e em nosso coração. A consciência, para Carl Gustav Jung, não é o conhecimento somado, é o discernimento do conhecimento, ou seja, o conhecimento vivenciado e sublimado é o que nós chamamos de virtudes. Então, nesse reino de Deus em nós, ou no âmago, onde estão nossas virtudes, ali está o Evangelho, força, a lei, que é a própria virtude. E o Evangelho, vitalidade, nós o canalizamos com o centro coronário. Conforme Miramês, o fluido cósmico, ele penetra todas as coisas, menos o nosso centro coronário. Quando chega em nosso centro coronário, de acordo com o nosso propósito, ele é filtrado e conformado segundo as nossas necessidades, também para o Espírito Emmanuel. E nós trazemos de dentro um propósito, que é uma virtude a ser colocada em ação, e a matéria-prima, a vitalidade para dar forma às figuras de nossa imaginação, segundo Emmanuel. Se eu sei fazer isso, a oração está no âmago da consciência e agora ela pode transformar-se num pensamento, já que ela é um ser, filha da fé. E a fé é esse conhecimento que eu estou falando para vocês. Fé é conhecimento, consciência daquilo que se faz. Porque Allan Kardec narra que ela precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Eu acredito porque tenho certeza. E só a tenho quando eu compreendo o mecanismo. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa, vocês levantam a mão e falam, baixa o tom aí, porque meus neurônios estão meio... Então, de acordo com esse propósito, vamos começar exercícios simples. Miramês nos ensina a pegar um copo pela metade com água, até você pode fazer. Porque em Aracaju, uma jovem senhora e o esposo paraplégico, ele contraiu um câncer na bexiga, ela um tumor no cérebro, e com esse processo, ambos curaram um dos seus tumores. Meio copo de água, o outro copo vazio. Vocês já perceberam no Livro dos Espíritos que no Sol se reúnem os Cristos que governam o nosso sistema solar. O que governa cada orbe e o Cristo que governa o sistema como um todo. E sabe também que o Sol é gelado. Você sabe disso? Pelo menos lá no avião, lá em cima, se abrir a porta, a gente congela. Então, esse negócio que é ele que esquenta, isso precisa ser revisto. E de lá, conforme Ramatiz, o Evangelho é algo que eles captam da consciência cósmica, como consciências crísticas, e de lá transferem para as nossas mentes. E nós vamos condensá-lo em nosso perispírito e trazê-lo para o corpo, como força ou vitalidade. Então nós vamos pegar o copo e começar a trocar a água, e fazendo a nossa petição no diálogo com esses Cristos. Quando nós trocamos a água, acontecem dois fenômenos fantásticos. Os raios solares enriquecem a nossa água, assim como a estrutura do ar, onde está o Evangelho, tanto na luz quanto na água, conforme o Espírito Caína. E o Evangelho também está nos peixes, está nas aves, está em tudo. E você, todos nós somos
Evangelho segundo Bezerra de Menezes. Tudo bem? Conforme vocês vão trocando a água, mentalizando o que se pretende, a cura fisiopsíquica, ou estímulos morais ou espirituais, ou a cura de um animalzinho, de uma plantinha, do que vocês quiserem. Assim que terminou o vosso processo, tanto do sol interior, enriquecendo a própria água, fazendo a sua parte, recebendo o respaldo desses cristos, desses luminares, nós vamos percebendo que a água muda a sua textura, muda às vezes a coloração e o sabor. E normalmente cada pessoa que absorve sente um sabor diferente de acordo com as suas necessidades. No caso desse casal, só tomaram essa água. Ele, quando colocaram a sonda para fazer a cirurgia, não tinha tumor algum, só tinha um sinal. Ela, o que sobrou do tumor era tão pequeno que foi tirado pelas narinas o restante. Ele estava numa estrutura que a gente chama de estrutura cavernosa, que parece cavernas, mesmo que a cirurgia não conseguiria tirá-lo por inteiro. Ele ficou quase do tamanho de uma ervilha, mais ou menos. Tudo bem até aqui? Quantos sofrem com dependentes químicos na família? E a coisa mais fácil que existe é ajudá-los a sair da dependência. Se soubermos, se quisermos, se agirmos. Porque nós sabemos que ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Quer afundar um dependente e enfiá-lo na lama de uma vez? Jogue na cara dele que ele está matando, ele está acabando com a sua vida, ele está acabando com a família, etc. Faça isso e ele vai cada vez mais para o abismo. Se nós temos o alimento, se eu sei magnetizar a água, eu posso mudar a estrutura do alimento. Eu posso mudar a estrutura da roupa que ele veste. Eu posso enriquecer a água do seu banho. E se a família se unir, porque o compromisso é da família, e se um dependente for para a clínica e a família não sarar, ele volta e começa tudo outra vez. Nós conhecemos um caso de um moço que foi internado 106 vezes e não sarou. Aí ele decidiu sarar e conseguiu sozinho e hoje ajuda outros a sair. Porque já fala, é uma dependência química. Se eu sei magnetizar a água e o meu corpo é basicamente água, eu posso mudar a química do meu corpo. Leon Denis nos ensina a fazer isso não só para ajudar um dependente químico, mas para ajudar outros seres também. Ele narra que a vontade agindo magneticamente, como se fôssemos magnetizar uma água. Então, a vontade exercendo fluidicamente, ela desafia toda a vigilância. Então, por mais que o aparente dependente não queira, ela desafia toda a vigilância e toda a opressão. Esqueci de dizer que a vontade é a gerente da mente. É o equivalente ao Cristo interior. E nós vamos falar dele amanhã. Ela opera na sombra ou no silêncio. Ela franqueia todos os obstáculos, ou seja, ela derruba todos os obstáculos, ela penetra todos os meios. Mas agora tem as condições para que isso aconteça. Mas para que produza efeitos totais, é mister uma ação enérgica, de fé, de convicção. E não só enérgica, poderosos impulsos. E ainda, uma paciência que não esmoreça. Se estivermos dispostos a isso, e mais um pouquinho. Assim como a gota d'água cava lentamente a mais dura rocha, assim também um pensamento incessante e generoso pode mergulhar na consciência do ser mais refratário que existir. Pode-se mesmo por um impulso regular
e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos e sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento do mais hostil. Então, é possível. E estamos falando de experiência própria. Não somos um Chico Xavier, que ao abraçar um dependente químico, quando ele soltou do abraço, ele nem sabia mais o que era dependência. Não temos ainda essa moral. Mas já podemos fazer alguma coisa, porque o que fazemos pelo outro, estamos fazendo por nós. Porque Joana de Ângeles, quando fala da oração em garimpos de amor, a oração faz bem para quem ora. Quem recebe a oração recebe estímulos para o seu despertar. E o amor faz bem para quem ama. Quem recebe amor recebe apenas alívio. Até aqui está tudo bem? Então imagine a pessoa com a dificuldade, porque o que eles buscam é lógico, é nobre, a liberdade. O meio que eles estão usando é que não é nobre, porque eles estão matando mesmo o próprio corpo. A sensação de liberdade, o extra que eles falam, é porque eles estão matando várias células do seu corpo. Eu vou falar uma informação que o professor Hugo Filardica do Nascimento, além de espírita consciente, professor de medicina por mais de 45 anos, numa de suas palestras, ele narra que um copo de cerveja desorganiza 5.000 células nervosas. E do segundo em diante, elas começam a morrer. E mais tarde, a pessoa que vai bebendo um tanto mais a cada dia, ela começa a falar gíria porque não consegue pronunciar certas palavras, porque ela vai matando as conexões e também dificultando as sinapses. Não acredite em mim. Ele já desencarnou, qualquer coisa, evoque-o aqui, né? Pede para Ivone, porque com a moral de Ivone, ela pega ele, vem cá, menino, vem explicar esse negócio para nós. Então, como vamos fazer isso em relação a esse ser querido? É uma oportunidade de crescimento para a família e de resgate. Porque, normalmente, esses seres fogem de si mesmo. Todos os seres que buscam tabagismo, alcoolismo, qualquer mecanismo de fuga, estão fugindo de si próprios. E quando nós, na tentativa de auxiliá-los, somos auxiliados primeiro. Porque quem ora se ilumina primeiro. Porque a oração é vibração, é energia, é poder. E se ela está vindo de dentro para fora, ela vem iluminando todos os quadrantes, não só as 972 pétalas do nosso sistema, que nós chamamos de centro coronário. E lá vai receber a luz do que nós pretendemos e, ao mesmo tempo, a matéria-prima. Não só as 96 pétalas que estão a serviço da inteligência, do poder imaginativo, da memória, do desejo, como 4 departamentos, segundo Emmanuel, no universo mental. Não só as 16 pétalas que estão a serviço do desejo, que sai da mente e, como alavanca, vai mover as 12 pétalas do centro cardíaco. E não só as 10 pétalas responsáveis pelos automatismos que governam o universo perispiritual e físico, ou as 6 responsáveis pela condução da energia vital, ou as 4 no centro genésico por criar as formas que necessitamos, ou as 3 que estão no centro base, trazendo da natureza todas essas forças e vitalidades como elementos que desejam ajudar-nos. Mas nós precisamos ter consciência que a energia sexual é uma energia criadora. E se eu estou pedindo socorro de elementos elementais da natureza, e o Evangelho está em toda parte, conforme Bezerra de Menezes e Miramês,
Eu estou convidando essas forças e quando elas se achegam no centro genésico, eu vou transformá-las no que eu pretendo. Em vitalidade, vou entregar para o centro vital. O centro vital, além de revitalizar todas as partes do corpo, vai terminar transformando-se em forças instintivas, que vão transformar-se em emoções, em desejos, em pensamentos e assim por diante. Então, a oração é um processo de iluminação de dentro para fora e também de fora para dentro. Até aqui tudo bem? Se eu sei usar a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, o meu pensamento, a alavanca dos desejos, a vontade que gerencia a própria mente, ou as virtudes no âmago da minha consciência, eu posso comunicar, em primeiro lugar, com a consciência do dependente, porque esse é o processo mais eficiente. E, no mínimo, perguntar a ela, o que queres que eu te faça? É isso mesmo que você criou para você? Tem certeza que quer continuar com esse tormento? E com certeza vocês vão ouvir sempre que não é isso que ela quer. Porque nós temos, em nosso processo como alma, 2 senhores para servir. O que nós chamamos de ego, que vai nos puxar para os prazeres transitórios, muitas vezes ilusórios. E o self, que é o Cristo interno, onde nós deveríamos ouvi-lo e transformar a sombra em luz. A escolha é nossa. Conforme Kardec, na questão 605 da obra O Livro dos Espíritos, o espírito, ao encarnar, ele traz os seus valores intelecto-morais, mas ele se liga a um outro ser, e conforme Herculano Pires, não é o nosso próprio ser, é o ser do corpo. E voltando a Kardec, se o corpo ou a matéria nos influenciar, ela nos leva rumo à brutalidade. Se nós a influenciarmos, nós a levamos rumo à angelitude. Porque pelo menos é o que testificamos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4º. Que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E nesse contato de mente a mente, nós podemos, se soubermos, usar cada chakra e conectar diretamente com o outro. Para quem estudou a obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, num dado momento, ele ficou confuso numa reunião mediúnica, num processo de doutrinação de uma entidade, onde ele percebe claramente que a entidade não estava ouvindo nada que o doutrinador falava. E Alexandre chama a atenção, fala, olha um pouco mais para baixo, André. E ele viu que saía um jato de luz, de amor do coração do doutrinador e mergulhava direto no coração do espírito. Falou, isso ele está ouvindo. Porque a linguagem que todas as formas entendem, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Nossos Filhos São Espíritos, é a linguagem dos sentimentos. E se nós soubermos fazer isso de coração para coração, mas às vezes não é esse. Coração no espírito para Joana de Ângeles é o mental superior e o emocional superior. Esses dois, conhecimento transcendente vivenciado, é o que chamamos de coração no espírito. É onde o Evangelho está e também no âmago da consciência ou no reino de Deus em nós. E nós vamos direcionar em auxílio a esse ser, conforme Bezerra de Menezes, na intenção de desentulhar a sua mente de pensamentos perturbadores. E com pensamentos amorosos, segundo Leon Denis, a vibração de um pensamento tem o poder de expulsar todos os que forem contrário e atrair todos os que forem semelhantes. Se quiser calcular isso, Allan Kardec nos desafia a fazer esse cálculo em obras póstumas.
na lição Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. André Luiz disse que nós gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar do átomo primitivo ao homem. Mas Joana de Ângeles, atualizando o seu pensamento, diz que só a construção do corpo biológico levou 3 bilhões e 800 milhões de anos. E o espírito tem quase a idade do universo. Tudo bem até aqui? Bezerra nos ensina a desentulhar a mente do outro, o valor ou o poder do pensamento. A oração não tem como finalização o pensamento, não é ela que cria o pensamento. Nós estamos falando do poder da oração. Joana de Ângeles, só para vocês verem o quanto que a gente recebe ainda de ajuda. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então agora imagina a vontade de auxiliar alguém multiplicado 100 ou 1000 vezes a mais. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem. Então agora esse pensamento, interagindo com essa matéria mental, se a paciência, a amorosidade, a convicção, o poder, desafia todas as barreiras, nós vamos mergulhar, segundo o Ramatiz, mais ou menos assim, conforme o autor, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, e o que eu li com Leon Denis é da obra Depois da Morte. A mensagem do médium. Quem é médium aqui? Do profeta. Quem é profeta? Do vidente. Quem é vidente? Então, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente, ela é endereçada à essência consciencial que adormece no centro consciencial do ser. Então, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado. Seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como pequenos toques, pulsos energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, perceberam? Gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de, no futuro ou futuramente, influir na eclosão do potencial ignorado que repousa no recesso profundo do ser. E é assim que acontece a ajuda a esses seres. Ficou mais ou menos claro? Então, de acordo com essa arquitetura mental, nós vamos gerar uma matéria tão sutil que nós chamamos de bioenergia, que é o que chamamos de vitalidade no Evangelho, para gerar vida, para nutrir a vida e também para organizar e manter a vida. E é o que chamamos também de amor. E nós vamos, se soubermos e pedir licença, agir iluminando a sua inteligência, e vai chegar no seu poder imaginativo como se fossem inspirações. Quando eu oro para você, você pode pensar que está sendo inspirada. Como eu não lembrei disso antes? Só que tem um detalhe. Não é só no passe aquela responsabilidade não, Moab José. Que muitas pessoas não sabem que após impormos as mãos sobre alguém, eu me vinculo àquele alguém e tudo que eu faço depois da imposição de mão perturba ou melhora a vida de quem na oração não é diferente. Eu estou orando para desobstruir, para desentulhar, para iluminar a mente desse ser. Só que eu vou ter que vivenciar primeiro, antes dele, o que eu estou pedindo para ele fazer. É a diferença do poder da oração. Por isso que muitas pessoas falam, a sua oração é fraca. Não valeu nada. Não valeu porque eu apenas orei por você e depois não vivi o que eu pedi para você. Mas se eu tenho consciência do que faço, não só eu vou me conectar com esse ser, ampliando as possibilidades da sua inteligência, o seu poder imaginativo, acionando o seu próprio desejo,
para o bem e vou criando estímulos e chegando até o íntimo de suas células. Só que tudo que eu fizer vai refletir nele durante as 24 horas. Isso não é só com a educação, como nos ensinou Jean Henrique Pestalozzi, que ganhou o maior prêmio como educador, o educador da humanidade. Os professores pensam que a aula terminou quando sai da sala de aula. Ali ela começou. É o que eles vivem após ministrar a aula, é que vai fazer o processo de instrução ou contribuir com a educação do próprio aluno. Ficou mais ou menos claro? Quer mais alguns exemplos nesse sentido? Nós podemos mergulhar agora em benefício de nós próprios. O que vocês querem mudar na vida de vocês? Há algo espiritual? A expansão da consciência, a iluminação da consciência, a promoção de novas virtudes? Ou querem algo psíquico-emocional ou físico? E eu pergunto a vocês se algum escolheu uma dessas partes. Alguém consegue pensar sem interagir com todas as suas vivências? Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos? Não consegue. Por isso só funciona quando eu quero fazer o que eu preciso para transformar o mundo, porque a paz do mundo começa em mim. Não adianta eu querer mudar o mundo, mudo eu, e o que eu sou reflete no mundo, segundo Leon Denis. O exemplo de um único ser pode transformar o contexto. Ninguém consegue, por mais discreto que seja, expressar um pensamento sem interagir com todas as suas vivências, com essa matéria mental que está em torno e com todos os seres da mesma frequência, pelo menos, conforme André Luiz. E se assim é, ninguém consegue também interagir sem permutar valores. Se eu olhar para você, parte de mim já está em você e parte de você já está em mim, como também testificou os físicos quânticos do observador e do observado. Desse modo, ninguém consegue evoluir sem se relacionar. E no relacionamento, vocês podem perceber, Moab é prova disso, todos os filhos dele, mesmo sendo adotivos, têm o seu rostinho lindos como ele. Porque a convivência, vocês podem pegar 2 gêmeos univitelinos, um vocês levam para uma outra nação, ou até um outro continente, e depois vocês me dizem, depois de tantos anos, com quem eles estão parecidos. Marido e mulher normalmente não vão ficando parecidinhos na troca de energias, nós sabemos disso. Então não é difícil o processo da oração, só que tem essa responsabilidade. Se inicialmente vimos que não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Oração é poder, se eu sei o que eu estou fazendo. É uma fonte inesgotável de energia que temos dentro de nós, segundo André Luiz, para transformar em vibração. E se assim sabemos, o último exercício, porque tantas pessoas gostam, por modismo, fazer o tal jejum intermitente, mas eu vou deixar ele para o final e vou falar do transplante da célula-tronco. A célula-tronco está por toda parte em nosso corpo, e quem teve a oportunidade de gestar a criança, por lei, ela fornece à mãe todas as espécies de célula-tronco. A mãe pode curar-se de tudo que existe no mundo físico e, dependente do moral do espírito, pode também harmonizar-se psíquica e emocionalmente e até gerando estímulos para a parte moral e espiritual. Elas existem por toda parte no corpo e elas sabem fazer qualquer coisa dependendo de onde as colocamos, porque elas obedecem à lei do setor.
mas a fábrica dela no adulto está mais nos fêmures e na bacia, nessa região. Embora pode estar em toda parte. Se nós conhecemos a estrutura que nós queremos reconstruir e mentalizarmos a estrutura que queremos reconstruir, fotografia e telegrafia do pensamento. E eu vou enviar esta mensagem para a estrutura a ser reconstruída e vou mergulhar a mente dentro da medula óssea, como nos ensinou a medicina, e depois sumiu os cientistas, os médicos e todo mundo que descobriu esse negócio, porque eles curaram Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral, fizeram criação de artérias sem fazer a cirurgia cardíaca, somente com esse processo das células-tronco. Cada um criando. Isso não é novo, porque Camille Flammarion nos ensina na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1, que nós podemos criar um órgão novo com a mentalização. Então, se eu sei as funções, porque segundo Edgar Cayce, antes da forma do que eu quero criar, a função. Para quê? Antes da função, a ideia. Eu preciso idealizar. Antes da ideia, a vontade. E acrescentamos 2 itens. Antes da vontade, a coragem. Porque o meu corpo estava com quase 100 quilos, eu tinha que baixar para 75 com 20 dias. E muitas pessoas perguntou se eu estava com aquelas 3 letrinhas. 4, né? AIDS, né? HIV e dá as 3. Porque murchou de repente. Então você tem que, antes da vontade, ter a coragem, e antes da coragem, o saber. Porque não adianta ter coragem se você não sabe o que vai fazer. E nós, evocando essas células para reconstruir um osso da mandíbula, que nós perdemos 18 milímetros de massa, ele foi reconstruído em 20 dias. A coluna vertebral, em menos de 2 meses. E qualquer um pode fazer isso. Eu não sou melhor, ou seja, eu sou o mais complicado de todos vocês, eu tenho certeza. O mais primário, o mais rude ou menos evoluído. Qualquer um de vocês pode fazer isso também. E no processo, o que vai fazer a diferença é o que eu quero fazer com o órgão a ser reconstruído. Se for para ter o mesmo comportamento, não vai dar certo. Agora, se for, no meu caso, já que destruiu o osso da mandíbula, para mastigar a partir de agora de 30 a 80 vezes, ou pelo menos até dissolver e não engasgar com o alimento. Você me viu engasgar alguma vez à mesa? E eu não tomo líquidos junto com a refeição. Pelo menos isso. Então, a diferença é o que eu vou fazer com o meu corpo, com o órgão, o que eu quero reconstruir após a reconstrução. Isso é que vai dar a oportunidade da reconstrução. Então, quanto mais nobre for a aplicação, quanto mais extenso for os benefícios, mais rápido acontece. Porque se uma lagartixa constrói um rabo novo com pouco mais de uma semana, eu já fui lagartixa. Eu só acessei a tecnologia. E no jejum intermitente, nós damos certos nutrientes às nossas células e deixamos de dá-los. Por 6 horas, por 12 horas, por 18, 24, ou no meu caso, que já fui até 96 horas. Mas o que eu dou para ela nesses intervalos? Eu não sei criar átomos, eu não sei criar alimentos, eu não sei criar medicamentos. Então, enquanto eu nego tecnicamente, e eu privo ela dos alimentos viciosos, eu vou dar os alimentos que eu quero fazer a diferença. Então, eu vou criar, com a oração, os elementos e enviar para o núcleo da célula, para reprogramar o núcleo. E, ao mesmo tempo, dentro dela, tem uma organela que nós chamamos de centríolo, que é o construtor de qualquer uma das organelas, inclusive responsável por duplicar a célula como um todo. Ele é feito de microtúbulos e dentro dos microtúbulos tem microvórtices, pequenos chakras dentro deles. E é para lá que vamos enviar o energismo da oração. E ele, porque a partir de 6 horas, as organelas mais fortalecidas começam a nutrir-se das menos.
principalmente das viciosas. A isso chamamos desintoxicação ou autofagia. Mas enviando esse energismo, da mesma forma que no meu caso, para perder o peso, eu deixei o meu corpo 3 dias sem comer, porque ele não aceitava o que eu oferecia. Após 3 dias, ele aceita até pedra derretida. E vocês vão ofertar, a partir de certo tempo sem o alimento da oração, da meditação, das boas leituras, das boas músicas, dos bons papos, porque tudo isso é nutriente, tudo isso é alimento. E sabendo desse processo, vocês vão, com esse centríolo, criar um ribossomo, que é o médium entre ele e o DNA. E com essa interação entre a periferia, que é a mente da célula, e a consciência, que é o DNA, nós criamos um gene. E com esse gene, que é a combinação da guanina, timina, citosina e adenina, para a função que pretendemos, nós criamos o aminoácido, que é a consciência da proteína. Se não tiver a matéria-prima gerada pelo alimento, lá fracionado na mitocôndria, a própria estrutura do aminoácido pode se transformar na proteína. Sabendo disso, eu tenho o que nós chamamos de rejuvenescimento celular. Por isso que o Moab, cada vez que me vê, acha que eu estou mais bonito, que eu estou mais... É isso. Por isso que ele já está mais ou menos aí. Então, respire com suavidade. O Evangelho está no ar. Respire e sinta Deus, o Cristo, toda a natureza entrar em vocês. O ar vai mergulhar nos pulmões e, quando chegar nos mais pequeninos alvéolos, enriquecido pelo que pensamos, pelo que sentimos, ele vai entrar na corrente sanguínea e viajar na direção do coração na câmara menor, transportado para a maior e ser bombeado para o corpo, levando a nossa mensagem de revitalização, de estímulos rejuvenescedores ou curadores para todo o cosmos celular. E quando passar, viajando por todas as artérias, chegando nos mais ínfimos capilares, e passando por todas as instâncias celulares, vão retornando pelas veias e trazendo de volta ao coração os resíduos do que não mais necessitamos, e vamos devolver aos pulmões, e viajará para a natureza como adubo, para gerar novas vidas, novas possibilidades. E se gostamos de fazer isso em nosso mundo, imagine o nosso lar. Os trabalhadores dessa casa podem imaginar a própria casa e depois os seus lares. A nossa família como um todo, os nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade, o estado, o país, o planeta. Dê asas à imaginação. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Oração é força e ação é serviço. É o mais perfeito mecanismo de plenificação. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. Orar é arar. E finalizando com Allan Kardec, a mais perfeita oração é o que fazemos na ação com o Cristo, pelo Cristo, por amor a Deus. Muita paz, muito obrigado a todos. Tem uma perguntinha aqui do pessoal do YouTube. A simples repetição de oração pronta não tem valor. Ponto. A mentalização das orações prontas, como a oração de São Francisco, tem efeito?
música religiosa ou gospel tem efeito de oração? Enquanto não aprendemos a fazer a oração com as nossas próprias palavras, todas elas têm o seu valor, desde que as não desconfiguremos. Por exemplo, Pai nosso que estais no céu. Onde é o céu? Santificado seja o seu nome. Mas eu pensei que ele já era santo. Venha a nós o teu reino, de preferência para a gente que acredita na reencarnação, os demais. Tua vontade se faz, desde que não contraria a nossa. Nos dai hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Perdoa as nossas ofensas, depois nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso não dá certo, porque lá no Evangelho, Jesus, ou o Senhor, livrou o cabra das dores. E aí, quando foi para ele fazer isso com seus semelhantes, ele não fez, não. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Mas no Pai Nosso aramaico está exatamente assim, segundo o pós-doutor em ciências da religião, Severino Celestino. Pai Nosso dos céus. Tudo que existe é Deus, ou tudo que existe está em Deus, e são expressões dele. Santo é o seu nome. Venha o teu reino, porque todos somos filhos. Tua vontade se faz na terra como em toda parte. Completo eu, queiramos nós ou não. Dá-nos hoje nossa parte de pão, porque segundo Jesus é a cada um conforme as suas obras. Perdoa as nossas culpas ou nos dê oportunidades de recomeço conforme ou depois que eu fizer isso em relação ao meu semelhante. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregues à aprovação, porque assim nos resgatas no mal. Porque se Deus está comigo na aprovação, se eu não estou só, libertar-se do mal é fazer o bem. Eu não conheço outro caminho. E se eu concordei com o negócio, eu assino, assim seja. Então, oração é válida, tanto uma oração, um mantra, uma leitura, enquanto eu não sei o mecanismo e começo a dialogar com as minhas palavras. Porque o que mais conta na oração é a intenção. Eu posso até não usar palavras como um amigo meu, com 3 filhos, à mesa, todos tinham que fazer a oração. A mais velha fez uma oração belíssima, o do meio seguiu, o pequenino com 2 aninhos e pouco já estava com garfo e faca na mão. Na hora que chegou a sua vez, ele simplesmente falou, valeu comida, e atacou. Era o que ele sabia fazer. Então, é válido a gente fazer esses treinamentos até conseguirmos fazermos por nós mesmos. Eu tenho uma pergunta. As pessoas costumam, a gente ouve muito falar que a oração de mãe é forte, tem um poder, como se fosse assim, mais poderosa do que a oração de qualquer pessoa, a oração da mãe por um filho, né? Seria porque ela tem todas essas características de forma mais instintiva e pelo próprio amor da mãe para um filho? Vamos lá, de experiência própria. Nós, às vezes, nos machucávamos nas quedas, nossa mãe beijava o local, ou assoprava, ou às vezes passava cuspe e sarava. Mas quando vemos Bezerra de Menezes com a sua equipe vindo para a época do carnaval no Brasil, sabendo que morreria muitos, né, por overdose, etc., pelos excessos, de longe eles avistaram um jato de luz, uma coisa que atravessava os infinitos. Os seus companheiros perceberam alguma coisa, por ali deve ser a casa espírita, né? Nem uma casa, mas a casa espírita. E vamos acampar ali. E quando chegou, era apenas uma mãe orando por seu filho que estava no carnaval.
Então, a oração de mãe, segundo Chico Xavier, rompe as portas do céu, porque o mais próximo, o que aproxima mais do amor de Jesus, quando é verdadeiro, é o amor de mãe, que é incondicional. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta? Temos um tempinho. Tem um estudo que diz que a oração foi feita para pessoas que estavam na UTI, e mesmo essas pessoas que nem tinham fé alguma, esses doentes da UTI, foram beneficiados. Então, isso é explicado por tudo isso que você falou hoje aqui, do poder de quem está orando mais do que para quem está recebendo? Exatamente. E não foi só esse experimento, e quem estava recebendo, na maioria dos experimentos, não sabiam que alguém estava orando. E outra situação interessante dentro desse processo foi aquele experimento que fizeram num bairro dos Estados Unidos, muito violento, vários religiosos orando. Durante a oração, o crime diminuiu 75%. E, no outro momento, testificado um câncer na bexiga de alguém, fez um ultrassom e congelou uma fotografia demonstrando o câncer e deixou o aparelho em tempo real mostrando o tumor, e um grupo de religiosos orando e dando ordens para a desintegração. O tumor foi desintegrando em segundos, porque não levou minutos. Então, isso é fato, e é fato científico comprovado, porque segundo José, ou o doutor José Raul Teixeira, que vocês tiveram a honra de ver, aqueles que puderam fazer isso, diz que ninguém consegue desviar os raios da oração. Se ela for endereçada para alguém, ela chega ao seu destino. E como nós vimos aqui, que ela rompe todas as travas, pelo menos um raio de luz vai gravar no centro consciencial do ser que está manifestando mais um processo nessa encarnação. Mais alguma pergunta? Ah, tá bom, tudo bem. Então, é porque esses dias eu estava na minha casa e tá aparecendo muitos espíritos, e lá estão batendo muitas portas e estão mexendo na chave. E aí eu fico com muito medo, porque eu tava no meu quarto, que tava com a porta quase toda trancada, e aí só que ele tava no quarto trancado, eu tava no quarto trancado trabalhando. Aí no escritório tava com a porta tava aberta, e aí começou a bater muito forte. Tava tipo tava fechando muito forte, como se alguém estivesse esmurrando a porta. Fechando muito forte, abrindo muito forte. E aí, logo em seguida, tava, tipo, mexendo na chave. Cadê tua chave? Daí. Cadê? Não sei. Tava, tipo, fazendo assim, ó. E aí, eu tava com muito medo. E aí, logo em seguida, porque eu achei que era ele que tava mexendo no escritório. E aí, quando eu vi que não era, e que se fosse o vento, não teria batido, porque tava, tipo, parada a porta, hein? Tava parada. E não tava fechada nem aberta, tava no meio. E aí, se fosse o vento, e como tava muito forte naquela hora, não teria ficado daquele jeito. Eu fiquei com muito medo. Aí eu comecei a me desesperar e comecei a chorar muito. Então, meu amor, os espíritos mostraram para você que eles existem. E se você já soubesse o poder da oração,
A sua oração poderia acalmá-los, porque muitas vezes querem chamar nossa atenção, que eles continuam existindo, e precisa, às vezes, de nossa atenção e de nossas orações. Porque André Luiz, após a sua morte, foi resgatado porque 15 pessoas, dos mais de 6.000 que ele atendeu de grátis, orava por ele. Entendeu? Então, a sua oração é luz, diretriz e alimento para esses seres que, às vezes, faz essas brincadeirinhas para mostrar que de mau gosto, às vezes assusta. Pois é. Mas agora eu não posso falar por que eles fizeram isso, depois eu te falo no particular, porque é alguma coisa que você fez com essa mocinha que está aí do lado, por isso que eles te chamaram a atenção. Então eu não posso fazer isso, senão eu te coloco aqui na saia justa, que depois a gente conversa. Tudo bem? Obrigado pela pergunta, que isso ajuda muita gente. Tá? Posso dar um exemplo em 2 minutos, só para... Chico Xavier tinha um amigo que foi irmão dele em outra vida, mas nessa vida não veio irmão, chamado João Nunes Maia. E ele com a esposa estava passando por um processo de muitas perturbações. E indo até Chico, ele e Emmanuel aconselhou a fazer o evangelho no lar por 6 anos. Se fizesse tudo direitinho, no dia que completasse 6 anos, eles receberiam um grande presente. Eu não sei até hoje se foi a Mega Sena, se o que era, se receberam mesmo, se foi interessado no presente ou livrar-se das perturbações, mas fizeram. E a cada dia as coisas iam se pacificando e tudo ficou às 1000 maravilhas após um certo tempo. Mas chegou o dia dos 6 anos. E não aconteceu nada, foi um dia como outro qualquer, não foi Mega Sena, não foi... Só que durante a noite um ladrão foi lá e roubou a joia mais cara, que era a herança de família. Aí eles falaram, será que é presente de grego, como falam no popular? E foi falar com Emmanuel, não revoltados, mas querendo entender o porquê. E Emmanuel explicou para eles, juntamente com Chico, que em torno daquela joia, pessoas que haviam matado por ela, saqueado por ela e feito várias proezas, tinham 250 espíritos desses que batem nas portas, que faz essas proezas. E durante os 6 anos, 221 foram evangelizados. E 29 o ladrão levou de presente para ele. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.